policiais de grande porte que geram as prisões cautelares de 5 dias, 10 dias e logo em seguida são soltos da prisão cautelar. A investigação policial parece que para depois disso, porque já rendeu o noticiário para as instituições, né? E a investigação policial absolutamente para, cai na rotina e o inquérito e posteriormente a ação penal não acaba tendo o resultado esperado, porque a investigação policial ela não teve a responsabilidade de ir até o final. Então é uma grande falha das investigações policiais que precisa ser combatida, precisa ser corrigida para se alcançar resultados a longo prazo. Então, a questão que eu quero trazer é como combater isso, ou seja, é necessário que a atuação da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, ela não seja voltada apenas para aquela operação, para aquele desfecho de prisões. Não se busca isso. Se busca uma condenação final, a longo prazo. Isso só se faz com harmonia, com o trabalho desde o início em conjunto, com a Polícia, Justiça, Ministério. Esse tripé que é capaz de combater o crime organizado. Assim, e como questão que eu coloco para o palestrante, no caso Nardoni, por exemplo, esse exemplo do caso do Alexandre Nardoni, ele parece que ele está preso, foi levado ao Supremo e o Supremo manteve. E ele não se enquadra naqueles casos de coagir de testemunho, né? E ainda assim manteve a prisão. Ou seja, o que leva o Supremo, num caso desse, ser diferente dos outros? Será que foi o aperfeiçoamento da investigação que foi bem feita, a parceria entre polícia, Ministério Público e Justiça? E será que isso não é capaz de fazer o Supremo mudar o seu funcionamento? Era essa a questão para debate. Tá bom. Olha, primeiro, é uma verdade o que ele disse. Eu também sempre fui. Eu tive aqui em Teresina, você não tem uma foto minha aqui em jornal. Ele tem uma foto minha aqui em jornal. Até para a palestra que me pediram aqui do sobrinho, eu não mando foto. Fortaleza não tem uma foto minha, tem uma quando eu era advogado, não tem do Bumba, não dou entrevista, não. Mas há realmente, em toda a esfera, Ministério Público, juiz, polícia, grande motivo para aparecer. É melhor ir para a Praça Ferreira, né? Não vou dizer o nome de Praça Ferreira, Fortaleza, para a praça daqui, botar um negócio, uma placa chamando, olha, eu sou autoridade. Então, realmente, doutor, nós temos muita razão. Há uma coisa muito assim, individualizada, na hora do juiz, na hora do Ministério, na hora da polícia. Tem que acabar com isso. Como acabar com isso? Aqui. Conselho Nacional de Justiça, copiando praticamente o alemão, baixou o código de ética do magistrado, né? A resolução de apreciaria. Um bocado de coisa que é copiar o alemão. Mas é preciso que tenha um código de ética da profissão. A polícia tem um que seja cumprida. Diz, olha, se você extrapolar a função, você está aparentemente, aparecendo, mas você está fazendo o órgão perder a credibilidade. Que é como ele diz aqui. Então seria o quê? No âmbito administrativo de cada órgão, exigir aquele controle de ética. Eu, por exemplo, sem que haja me abrir, isso não vai só na área penal, não. Em Fortaleza, algumas ações civil públicas, depois que o cidadão obtém a liminar, enjeita até o administrador. Depois que obtém a liminar, ele abandona a ação civil pública. A gente fica pedindo, doutor, pelo amor de Deus, pratique os atos aí. O importante para determinadas pessoas que fazem do judiciário, fazem das instituições um palanque para se mostrar, né? É melhor dar luz na cidade, se mostrava muito melhor, né? Então, quer aparecer mais do que o que é o órgão. Isso é muito ruim. Isso, essas coisas tem no judiciário, no legislativo, no judiciário, na polícia, mas isso são pequenos desvios, graças a Deus. São pequenas, é uma minoria, talvez de 100%, você tira 5% que está ali para querer aparecer. Então, seria isso, porque no alto rigor do código de ética em cima dessas pessoas. E outro seria o caso do Alexandre Nardoni. Eu também, por isso que eu lancei aqui, eu fico às vezes perguntando, rapaz, se tivesse sido aquele casal, rapaz, ali era para ir para buscar fundosas do inferno. O cara fazia aquilo que eu fiz. Se tiver, mas não podemos dizer. Se for, rapaz, é uma coisa, sabe, que eu acho que toda a opinião pública quer ver os caras era povo, né? Que há uma ideia de fazer justiça assim,
esfolar o cara, não deixou esfolar, é matar, esfolar, isso é que é a opinião pública. Mas eu também acho muito esquisito, né? Esse caso desse Alexandre Nardoni, independente da gravidade do crime, né? No início do processo ele estava preso, por isso que eu disse aqui, né? É o único caso que atualmente, pelo menos que eu me lembro, né, de estar preso antes mesmo de oferecer a denúncia, é o Alexandre Nardoni. Porque os outros são condenados em primeiro grau, a sentença é confirmada no Tribunal de Justiça do TRE, continuam soltos, entram com recurso especial extraordinário, continuam soltos, esses recursos não são julgados, o Supremo não diz se o artigo 27 é inconstitucional, vai dizer, não, vamos para o plenário, e fica lá isso no plenário mesmo. Então, realmente, eu não sei, por que o Alexandre Nardoni está preso? O que é que o Supremo viu? Eu vi apenas, eu não vejo o processo, eu não posso me manifestar, até porque a norma me proíbe de me manifestar em processo que ele estava preso. Mas, como cidadão, vi pela imprensa que parece que o Supremo teria mantido, foi até inicialmente no STJ, foi o ministro Napoleão que manteve, né? E eles foram, pela súmula 691, foram ao Supremo, né? Que aqui para nós, pela súmula 691, né? A coisa está, se utilizar o Supremo em habeas corpus, no Supremo fosse a única instância para todo problema de liberdade, sem que passe pelos tribunais e pela instância chamada ordinária e pelo STJ. Então, me parece que é porque teria constado, já no segundo momento, que o Tribunal de Justiça também não concedeu habeas corpus a ele, o STJ, através do Napoleão, também não manteve a prisão, e o Supremo também manteve, porque parece, segundo o que eu vi na notícia, que eles teriam mexido na prova. Seria isso. Estariam o pai dele, que é advogado, militante de São Paulo, você não sabe, o pai do Alexandre Nardoni é advogado, né? Contratou aquele cara do Calguinero, né? Aquele perito, pagou não sei quanto o cara quis fazer a perícia. Então, o pessoal que tem certa condição financeira e conhece é do ramo. Então, talvez por isso, constou lá que eles andaram dificultando a prova. Aí, realmente, se isso é verdade, vai incidir a súmula 9 e a 267 do STJ, principalmente a 9, que é antes do recurso. Então, a prisão aí tem natureza realmente cautelar. Gostaria de proferir breves palavras também, dar o meu testemunho sobre esse tema, tendo em vista também a minha atuação na área criminal, embora uma atuação ainda muito inicial em comparação com quem falou antes de mim. Doutor Noleto tem mais de 20 anos, doutor Agapito também mais de 20 anos, mais estatura, doutor Trambavan, apesar de jovem, também já tem acho que mais de 10 anos no Ministério Público e tem experiência de ter desmantelado uma organização criminosa importante. Então eu me arrisco a falar aqui com uma certa ingenuidade talvez, mas também dando meu testemunho a respeito desse tema. Eu acho que a questão fundamental em relação ao crime organizado é que as respostas tradicionais elas são sempre insuficientes e inadequadas para esse tipo de crime. Isso talvez decorra do seguinte fato: se nós pensarmos bem a respeito do crime organizado, vamos notar em primeiro lugar que a própria definição crime organizado ela contém-se uma contradição aparente, porque quando se fala de crime, naturalmente se fala de uma infração, e uma infração a uma ordem, portanto a infração a algo que é organizado. Como é que uma infração